Bom dia, boa tarde, boa noite. É assim que ela inicia, né? Meus queridos, eu quero fazer uma leitura do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, até o versículo 10, de uma forma breve, sucinta. O texto ele diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu a Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós, olha para nós. Guarda muito bem essa expressão. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e, dando um salto, ficou em pé, começando a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. E todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados, ficaram espantados com o que tinha acontecido. Meus queridos ouvintes aí que participam desse maravilhoso trabalho que a missionária Kézia tem realizado, a leitura da Bíblia, que tem edificado vidas, tem abençoado vidas. Eu quero pensar com você brevemente sobre essa questão da manifestação do poder de Deus, e já inicio logo pensando numa primeira pergunta, que é: por que a igreja primitiva ela experimentava essas maravilhas divinas? Por que ela experimentava essas maravilhas divinas, essas ações extraordinárias de Deus? E o texto nos permite fazer essa pergunta, e o texto também nos responde essa pergunta, que de uma forma geral os apóstolos, né, esses mensageiros, esses enviados de Jesus e os discípulos posteriormente, eles conheciam o poder que havia no nome de Jesus. A grande preocupação, não apenas dos apóstolos, mas de todos aqueles que seguiam a Jesus, os seus discípulos, era que o nome de Jesus fosse glorificado, era que o nome de Jesus fosse exaltado, fosse evidenciado, e essa deve ser a nossa motivação. Esse deve ser o nosso desejo como igreja hoje, né? Glorificar o nome de Cristo, evidenciar o nome de Cristo. O texto aqui, ele fala de um primeiro milagre após a descida do Espírito Santo, né? Após a descida daquele que trouxe poder, trouxe autoridade, coragem para a igreja. E Pedro e João ali entrar no templo, e um mendigo coxo, ele pede esmolas. E o interessante de tudo é que Pedro, ele concede a esse mendigo aqui aquilo que era extremamente salutar, aquilo que era extremamente necessário, muito mais do que algumas moedinhas de prata ou de ouro. O valor que Pedro entregou para esse homem foi além do que ele imaginava, foi além do que ele esperava. Pedro trouxe a esse homem, ou restaurou na vida desse homem a dignidade de poder ir, a dignidade de poder vir, a bênção de poder louvar, de glorificar o nome de Deus. Interessante, quando olho para Pedro, ele fala: olhe para nós, depois de olhar aquele homem, de fitar aquele homem, de entrar no coração daquele homem, se isso é possível, mas permita-me usar essa expressão. Pedro, então, ele fala: olha para nós, não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que nós como seguidores, aquilo que nós como representantes de Cristo temos, eu vou dar a você. Levanta. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de ouro, você precisa andar. Essa é a sua necessidade.
E interessante quando nós pensamos nessas curas que acontecem, essas curas estão intimamente ligadas com a expressão salvação, com a palavra salvação. E Pedro está dizendo que, olha, a sua vida ela vai ser transformada, a sua vida ela vai ser mudada a partir disso. Levanta e anda, e sem dúvida alguma. Quando Pedro fala, olha para nós, Pedro não está falando, olha para nós como meros homens mortais, mas olha para aquele a quem nós estamos servindo. Olha para aquele que deve receber todas as atenções. E esse homem aqui, ele olha para Pedro. Esse homem aqui, ele é curado. Esse homem aqui, ele tem a sua vida mudada, ele tem a sua vida transformada. Esse homem aqui, ele passa a viver com dignidade. E eu quero ressaltar aqui, meus queridos, que esse homem sem nome, ele vem nos ensinar algo muito interessante, que é que o principal lugar, ou o lugar mais apropriado para louvarmos a Deus é no templo. A primeira coisa que ele fez ao ser curado, a receber esse milagre extraordinário, foi correr para o templo. Talvez eu e você, se recebêssemos uma cura como essa, iríamos para qualquer outro lugar, menos para o templo, mas ele entendeu que recebi a bênção, fui agraciado por Deus, então a ele seja dada a honra. A ele seja dada a glória, a ele seja dado o louvor. E esse homem então entra ali no templo, pulando, saltando, talvez gritando de alegria pela bem-aventurança que ele alcançou. E a história desse homem, resumindo e concluindo, ela vem mostrar para nós uma ilustração da nossa salvação. Esse homem nasceu coxo, esse homem não podia andar, e nós nascemos sem poder andar de forma agradável diante de Deus, porque nascemos em pecado. Não podíamos andar, não tínhamos essa liberdade de ir à presença de Deus. Esse homem, ele era pobre, e como pecadores, nós estávamos falidos espiritualmente diante de Deus, e não tínhamos capacidade alguma de pagar a dívida dos nossos pecados, e pela graça de Jesus pagou essa dívida com um alto preço de sangue naquela cruz. Esse homem, ele estava perto do templo, mas estava fora do templo, estava, podemos assim dizer, fora da presença de Deus, e todos os pecadores, por mais perto da porta que possa estar, ainda assim estão longe da presença de Deus. E esse homem, ele foi agraciado por Deus. A sua cura foi imediata e, consequentemente, entendemos que ele alcançou aqui o favor de Deus. E diante de tudo isso que ocorreu na vida dele, ele expressa o seu louvor, expressa a sua gratidão a Deus. Que possamos nós, diante de todos os milagres que temos recebido de Deus, possamos dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Eu sou o pastor Flávio da Igreja Presbiteriana do Brasil e rogo a Deus que Ele continue te abençoando, continue te sustentando hoje e todo sempre. Um grande abraço para você.